21 Mar 2022 Cor litúrgica. Roxo, terceira semana da Quaresma, segunda-feira, primeira leitura, 2 RS 5115a, leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem, valente guerreiro, era leproso. 2 Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria, tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou a serviço da mulher de Naamã. 3 Disse ela à sua senhora: se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida, ele o livraria da lepra de que padece. 4 Naamã foi então informar o seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isto e isto. 5 Disse-lhe o rei Arão: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. 6 E entregou ao rei de Israel a carta, que dizia: quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. 7 O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. 8 Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibas que há um profeta em Israel. 9 Então Naamã chegou com seus cavalos e carros, e parou à porta da casa de Eliseu. 10 Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo. 11 Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo: eu pensava que ele sairia para me receber e que, de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. 12 Será que os rios de Damasco, o Abana e o Fartar, não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. 13 Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. 14 Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha. E ele ficou purificado. 15 Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 41, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus? Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus? Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade. Elas serão o meu guia. Que me levem ao vosso Monte Santo, até vossa morada. Evangelho, LC 4, 24, 30, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: 24 Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria.
25 De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. 26 No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. 27 E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. 28 Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. 29 Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. 30 Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Deixe a palavra de Deus transformar o seu coração. 21 de março de 2022. Veja o relato que Jesus faz na sinagoga em Nazaré. Nazaré demonstra a simplicidade do lugar, a graça cresce na simplicidade. O detalhe aqui geográfico mostra-nos que também na nossa vida é assim. A graça de Deus age na simplicidade, não importa quem você seja, não importa onde você esteja, onde você viva, mas importa que você se abra à graça de Deus. Quem está com você é o Senhor, e Ele te fará grande a partir do movimento da sua graça. A sinagoga, onde Jesus está, é o lugar de aprender a ouvir a palavra de Deus, a meditar a palavra de Deus, a assimilar a palavra de Deus. Não basta só ouvir e meditar, assimilar a palavra de Deus é tomar posse do que a palavra está me dizendo e atuar isso na minha vida. Pergunto-te, quando, por exemplo, saio de uma celebração, quando ouço a palavra de Deus, para você, fica o quê? Desta homilia que dirijo a você, fica o quê? O que fica no seu coração quando você escuta a palavra de Deus? Então, ali, quando Jesus se apresenta na sinagoga, ele está diante dos seus conterrâneos que haviam se esquecido de Deus ter atuado, muitas vezes, de forma misteriosa. Precisamos da adesão do nosso coração à palavra de Jesus que provoca-nos, que nos faz realmente mudar de vida. Veja, Jesus relata 2 fatos. Daquela viúva e daqueles leprosos, pessoas que estavam fora do povo eleito de Deus. Ele agiu longe, agiu de uma forma misteriosa. E os conterrâneos de Jesus haviam se esquecido que ele pode agir da forma como ele bem quiser. É um perigo de pensar que, por estarmos próximos de Jesus, por buscarmos Jesus e sermos íntimos dele, a coisa acontece no automático. Não é assim. Precisamos aderir, precisamos da adesão do nosso coração à palavra de Jesus que provoca-nos, que nos faz realmente mudar de vida. Porém, não podemos limitar a ação de Deus. A ação de Deus é misteriosa e vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Muitas vezes, nos comportamos como os conterrâneos de Jesus. Nos esquecemos que Deus tem meios de salvar alguém que nós desconhecemos, e isso brota no nosso coração porque nos afastamos da palavra dele. E não permitimos que essa palavra produza efeitos nos nossos corações, e aí vamos limitando em tudo a ação de Deus, porque, se não acredito que a ação de Deus aconteça no meu coração, como vou acreditar que a palavra produz efeitos na vida dos meus irmãos? Hoje, a voz do Senhor ecoa em nossos ouvidos. Abramos o nosso coração, abramos a nossa vida para que a força dessa palavra, dessa graça de Deus atue em nós e nos transforme. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova.
Santo do dia SC 3 a 3. O Nicolau de Casado, pai eremita 1417-1487, nasceu na Suíça e ali casou-se, filho de camponeses. Nicolau nasceu na cidadezinha de Flui, onde hoje é a Suíça. Mesmo sem aprender a ler e a escrever, foi considerado um dos maiores místicos da Igreja Católica. Entre 1440 e 1444 foi soldado e depois oficial militar nas guerras que os confederados declararam aos Habsburgos. Casou com Doroteia, com quem teve 10 filhos. Atitude extraordinária. Passaram-se 20 anos, mas, em Nicolau, a voz de Deus que o chamava a uma vida de entrega total jamais se apagou. Muito pelo contrário. Ele chamava essa voz de lima que aperfeiçoa e aguilhão que estimula. Enfim, o Senhor lhe concedeu as 3 graças que ele queria. 1. O consentimento de sua esposa e filhos para partir. 2. A ausência de tentação de voltar. 3. A possibilidade de viver sem beber e sem comer. Aparentemente irresponsável, embora seu último filho fosse recém-nascido, Nicolau partiu, finalmente, com o objetivo de se retirar e entrar para a vida monacal das comunidades da Alsácia, com as quais estava em contato. Nicolau não foi muito além de Liestal para não ficar muito longe de casa. Assim, estabeleceu-se em um lugar íngreme, chamado Ranft, onde construiu uma cela de tábuas, que, depois, se tornou capela pelos habitantes da localidade. 20 anos de austeridade. Nesta cela viveu por 20 anos vestido com roupas rudes, descalço, com o terço na mão, alimentando-se apenas de Jesus na Eucaristia. Apostolado. Esta sua escolha despertou a curiosidade dos habitantes da região. Muitos o procuravam para conversar com ele, pedir conselhos, explicações sobre coisas religiosas e até espiá-lo. Eles o chamavam Bruder Klaus, irmão Klaus, que falava com simplicidade, sem comparações eruditas, porque seu conhecimento sobre Deus vinha do coração. Homem da misericórdia. Não obstante sua sede de solidão, ele recebia todos e transmitia sua mensagem de paz, que provinha do Evangelho. Em todas as coisas, a misericórdia é maior que a justiça, dizia. Nicolau não deixava sempre seu refúgio e, se o fazia, era por uma boa causa. Por exemplo, em 1481, pediram para ele impedir uma guerra fratricida no país. Devido à sua intervenção junto à Assembleia de Stans, hoje o santo é recordado como pai da pátria. Morte e canonização. Nicolau de Flui faleceu em sua cela, em 1487, no dia em que completava 70 anos de idade. Foi canonizado por Pio XII, em 1947. Frase do santo: se eu tiver humildade e fé, não erro a estrada. A minha oração encontra-se na tradição da Igreja, uma oração feita por São Nicolau de Flui. Ouse rezar como ele. Meu Senhor e meu Deus, afastai de mim tudo o que me distancia de vós. Meu Senhor e meu Deus, concedei-me tudo o que possa me aproximar de vós. Meu Senhor e meu Deus, livrai-me de mim mesmo e permiti-me de viver sempre na vossa presença. São Nicolau de Flui, rogai por nós.